O desconhecimento da obra missionária faz com que deixamos de sermos eficazes na ajuda àqueles que mais precisam, que são os irmãos perseguidos em todo o mundo. A paz do Senhor Jesus, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esta pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley e hoje vamos à lição número 11, onde vamos falar sobre missões e a igreja perseguida. Lembrando aí, estamos chegando no final desse último trimestre deste ano, pedindo a colaboração de toda a igreja, de todos os irmãos que participem da pré-aula, divulgue, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que possamos expandir esta obra. Então, hoje nós estaremos com essa temática e o texto áureo está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Aqui a verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, falando um pouco sobre Estevão e também aqui sobre o Saulo. Os objetivos eles são 3 importantíssimos para alcançarmos aí. Um é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. O 2, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E o 3, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. A introdução ela diz assim, a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. Aqui nós temos o primeiro tema, que a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Então, o primeiro tema aqui, o primeiro texto vai falar perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Então, nós vamos observar aqui, falando do primeiro texto de Estevão, a igreja recém-formada, né? E aqui aproveitaram de uma igreja ainda que não era uma igreja já, podemos dizer assim, eu não vou dizer estruturada, porque estrutura ela tinha tudo para dar certo e assim aconteceu, a gente vai ver a expansão. Mas era uma igreja nova, era um movimento novo. Nós vamos ver até em certo ponto aí o questionamento de alguns líderes que surgiram antes de Jesus para o povo judaico aqui, né? E até mesmo nós vamos ver mais à frente Gamaliel falando, já surgiu alguns outros movimentos aqui judaicos, né? Algumas seitas judaicas, e todas elas, quando seu líder morreu, ela acabou perecendo, ela acabou se dissuadindo. Então, se este grupo aqui, se de alguma forma não for verdade o que Jesus alegava, logo ele também vai ser disperso, vai ser destruído. Aí nós vamos ver aqui que a acusação aqui de Estevão, né, acusação falsa, né? Pois levantavam que Estevão aqui era contra Moisés, contra aqui o principal líder judaico até então, né?
E disso daí nós vamos ver a grande defesa que Estevão teve. Então, muitas das vezes, a calúnia em si, né, no caso do Estevão aqui, foi com o objetivo quê? De destruir, no caso, o evangelho, porque se Estevão aqui ele fosse julgado e ali ficasse claramente, né, mesmo que foi debaixo de uma calúnia, que ele não tinha argumentos defensivos, a apologética de Estevão não fosse boa, Estevão ali daria, quem sabe, margem até para uma perseguição maior do que a que aconteceu. Porque nós vamos ver que a apologética de Estevão aqui foi tão bom, e isso é interessante a gente trazer aqui para nossos tempos hoje. A igreja no mundo sofre uma grande perseguição. Aqui no Brasil, se nós não tivermos uma boa apologética, uma boa defesa do evangelho, nós podemos cair em uma série de situações aqui parecidas com a de Estevão, o quê? Levanta-se uma calúnia e se a defesa não for boa, corrobora-se muitas vezes que aquele levantamento ele foi verdadeiro. Então é necessário que a igreja ela venha para o caminho da Bíblia, ela venha para o caminho do estudo, para o caminho da teologia, para o caminho da escola dominical, para o caminho da leitura e da interpretação da palavra de Deus. Isso tudo é necessário. Então nós vamos ver aqui que diante de tudo que Estevão falou, a apologética dele foi tão eficaz, né? Foi tão objetiva e tão clara na argumentação que ali nós vamos ver que os inimigos, né? Ali os judeus ali que perseguiam Estevão, que o caluniaram, rangeram os dentes contra ele. Por quê? Porque ficaram sem argumento. Então nós temos que ter esta meta para nós mesmos, né, como igreja, e quando eu falo igreja, eu falo cada crente particular, de nós alcançarmos tal nível de apologética e defesa da palavra de Deus, porque mediante a perseguição, há vários tipos de perseguição. Então, se nós temos muitas das vezes uma perseguição que nós dizemos no Brasil na parte ideológica, a melhor maneira possível nesta questão é o quê? A boa, né, pregação e ensino da palavra de Deus. E para isso, nós necessitamos de uma igreja estruturada na palavra de Deus. Como vai dizer aí um dos 5 solas da Reforma Protestante, sola escritura, né, ou somente as escrituras. O segundo texto aqui vai falar aqui da igreja dispersada. Nós vamos ver que aqui a igreja ela se formou em Jerusalém, ela criou bases, houve grande ajuntamento de pessoas, né? Almas que sucessivamente iam se convertendo naquele lugar. A igreja se expandia dentro de Jerusalém, só que ela não cumpria Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Ela não ia. Então era a igreja que crescia, era uma igreja de poder, era uma igreja de milagres, mas era uma igreja que não saía do seu lugar. E a gente tem sempre que entender, quando nós falamos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse texto aqui ele vai entrar como chave aqui nessa questão. Porque a igreja, ela não se dispersava, ela ficava somente em um lugar, descumprindo a ordem do Senhor. E neste caso aqui, esta perseguição aqui, ela infelizmente aconteceu o martírio de Estevão aqui, né? Um homem aqui cheio do poder, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas este martírio aqui e a perseguição que se deu a seguir, ela deu a oportunidade da igreja se expandir. Então, isso a gente tem que, muitas das vezes, também pensar no nosso contexto. Muitas das vezes nós estamos numa igreja local, né, uma igreja estruturada, firmada, só que esta igreja, em algum momento, ela tem que se expandir.
A nossa missão aqui é expansão do reino de Deus. Então a igreja ela não pode ficar atrelada em um lugar físico. A igreja ela tem que ir em busca das pessoas, seja qual for o lugar. E neste caso aqui, esta perseguição ela foi benéfica. Nós vamos ver em pouco tempo uma igreja muito bem estruturada, né? Uma base missionária muito boa em Antioquia da Síria, da onde o apóstolo Paulo ali vai ser enviado, ou seja, aquele povo que foi disperso, ele começa onde ele vai, ele começa a produzir os frutos. Então, a igreja debaixo da perseguição, a gente tem que ver todas as perspectivas. Neste caso aqui, essa perseguição, na perspectiva do crescimento da igreja, ela foi muito boa, porque aí a igreja se dispersou, os cristãos se espalharam, né? Nós vamos ver até mesmo que a terminologia que nós falamos, cristão, parecido com Cristo, ela não foi executada em Jerusalém, mas ela foi executada aqui em Antioquia. Então, nós vamos ver aí o benefício da expansão do reino de Deus. E isso é muito importante porque a igreja vive em torno disso, da pregação e da exposição do evangelho de Cristo. Ó. No nosso terceiro texto aqui, ele fala a perseguição cristã é uma realidade. Então, nós vamos ver que há alguns dados aqui. Esses dados aqui, eles são muito bons. Ele aqui vai citar a Missão Portas Abertas, o portal de Missão Portas Abertas, que é um dos portais, ou portal assim, o exponente, né, para se tratar da igreja perseguida, onde eles fazem grandes levantamentos aí, estudos, para mapear o que acontece com a igreja cristã no mundo. E nós precisamos entender, talvez a nossa realidade de perseguição seja uma perseguição ideológica, né? Podemos dizer assim, aonde hoje nós escutamos a palavra muito fundamentalismo, né? Mas há lugares aí que as pessoas são perseguidas a ponto de morte, a ponto de prisão, a ponto de cerceamento de liberdades. Questão básica que, como muitas das vezes, muitos alunos que estão aí ou professores que estão do outro lado, nós temos muitas Bíblias dentro de casa, né? Livre acesso à palavra de Deus, quanto muitos países a simples entrada da Bíblia é tratada como um produto de contrabando, só para a gente entender aí o contexto. Então eu não vou falar muito agora nesse terceiro texto, porque nós vamos agora nesse momento entrar com um vídeo e vocês vão entender melhor o que é a missão e o que é a igreja perseguida. Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente.
Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking: a Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Aqui no nosso segundo texto aqui, né, mais à frente que nós vamos ler, então a gente vai ver aqui a dificuldade que os cristãos eles têm no mundo aí. Como vocês puderam ver aí, a realidade da igreja brasileira é muito diferente da realidade da igreja fora, principalmente os irmãos que estão acompanhando aí, que estão assíduos na escola bíblica dominical, a lição anterior, onde fala-se da janela 10/40, um cinturão agressivo de resistência ao evangelho. Diferente do Brasil, onde nós falamos de a igreja necessitar de uma boa apologética, essas igrejas aqui que estão situadas nos campos de perseguição, não somente disso, mas principalmente da oração de toda a igreja espalhada pelo mundo. Então nós não podemos esquecer de orar pela igreja perseguida. Lembre-se desses países que foram apresentados, lembre-se das dificuldades que ele tem, coloque isso debaixo do joelho. É o que nós podemos fazer aí. Procure um centro de missões aí, busque ajudá-lo até mesmo financeiramente. A gente creio que temos um firmamento de oração, mas também podemos contribuir financeiramente para com que a obra ela se expanda ainda mais. No segundo tema aqui, a perseguição cristã na atualidade. Como vocês viram aí, aqui nesse texto vai dizer que em muitos lugares ser cristão é perigoso. Nós vamos ver que não só na janela 10/40, né? Mas nós vamos enxergar também a questão política. Por isso que a gente fala que
escolher os representantes, nossa, eles são muito importantes. Porque nós vamos ver, por exemplo, quem conhece um pouco da história, você vai ver a dificuldade, por exemplo, no berço do comunismo, que foi a União Soviética, de se pregar a palavra de Deus. Nós já trouxemos dados anteriores aí em outras pré-aulas a respeito do número de igrejas que existiu antes, né, do movimento comunista, do movimento socialista tomar conta da União Soviética, né, e depois da Segunda Guerra Mundial. Eram cerca de milhares, diminuímos a dezenas de igrejas, só para a gente poder entender. Então, alguns movimentos políticos totalitários, eles buscam o poder absoluto até mesmo na questão da destruição ou da religião local daquele lugar. O Brasil, por exemplo, é um país que ele não tem uma religião oficial, né? É um país laico, que não pode ser laicista, ou seja, incentivar a não prática da religião, né? Como muitos tentam aí. É um país que nós temos plena liberdade, podemos dizer assim. Temos os nossos confrontos, e isso que eu falo, a importância do estudo e do aprendizado bíblico, para que possamos ter um argumento aí bem claro, bem eficiente e bem objetivo para com aqueles que muitas das vezes tentam colocar místicas como a Bíblia ela ser um livro humano, a base nossa agora tentam muito atacar se Jesus Cristo de fato existiu. Então essas questões aí que as pessoas tentam destruir as causas centrais do cristianismo, ela precisa ser enfrentada, sim, com oração, mas principalmente, repito esta frase, com apologética eficiente para defendermos os nossos posicionamentos aí. O cristão ele tem que ter um posicionamento claro, eficiente e objetivo. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar não vos conformeis com este mundo, ele não está falando de uma conformidade de uma situação, ele está falando de não tomar a mesma forma que o mundo. Então, o cristão que piamente ele seguir a Cristo, ou seja, ele não se transformar de acordo com o ambiente, ele vai ter problemas. Só que como nós enfrentamos esse problema? Com a defesa do evangelho, com um posicionamento firme, com convicção. Aí nós conseguiremos aí ter aqui no nosso país uma grande, né, uma igreja forte, uma igreja ali enxergada por muitos como uma igreja séria, pois é isso que a igreja precisa, ser encarada com muita seriedade. Agora, ser cristão, padecer perseguição, prisões, cadeias, como nós vemos aí na janela 10/40, né? Usando exemplo como Coreia do Norte, como a Arábia Saudita, como a Indonésia, países aí agressivamente perseguidores do evangelho. Então nós precisamos orar muito pela China, hoje pela Índia, que são as duas nações mais populosas do mundo aí, que as duas juntas aí têm mais de 1/3 da população mundial, né? Então, são países aí que se o evangelho ele conseguir penetrar de fato com a liberdade, são milhões e milhões de pessoas se convertendo. Mas infelizmente aí são países aí de origens aí muito difíceis, né? Principalmente aí a China, né? Um país de um governo aí, de um regime que vem desde a Segunda Guerra Mundial, podemos dizer assim, que é o regime comunista chinês, né? Aonde tudo que o povo deve fazer é muito direcionado pelo seu governo. Então, nós precisamos colocar essas questões em oração aí. Aí o texto 2, ó, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Então aqui é um país, infelizmente, mais uma vez repetindo, né, de origem aí de um governo totalitário,
Há registros aí, se nós vemos aqui. Este livro, por exemplo, aqui, ó, que a gente usa na congregação sobre intercessão mundial, é um livro muito bom, que você pode aí comprar, né? Usar lá na sua igreja, para poder usar no culto de missão, estudar a respeito, né? Ele vai mostrar alguns dados aí, por exemplo, você vai ver que a Coreia do Norte, ela não é fechada somente para o evangelho, é fechada para tudo, para a internet, é um país isolado do mundo. Há registros aí até mesmo do povo de fome, e até mesmo em algumas regiões inóspitas encontra-se aí indícios de até canibalismo, só para a gente entender a miséria desse país. É um país aí tomado nos noticiários aí sempre por questões de armas nucleares, por questões de guerra, de um governo aí que existe desde a Guerra da Coreia na década de 50, aonde houve a divisão ali das Coreias, né? Criou-se uma Coreia ali do Norte atrelada à União Soviética e ali a Coreia do Sul atrelada ali aos aliados, aos Estados Unidos da América. Aí você vai ver hoje, né? Usando a Coreia do Sul, que é o seu vizinho. A Coreia do Sul é um país hoje marcado por ter até, se eu não me engano, até então tinha a maior igreja do mundo, igreja cristã, né? É um país de plena liberdade religiosa. É um país aí, na questão tecnológica, um dos mais avançados do mundo. É um país próspero, né? É um dos países aí nas questões aí hoje modernas mais avançados do mundo. E é um país aí que é o contraponto, infelizmente aí, felizmente da Coreia do Norte, né? Que é um país aí totalmente fechado, de uma nação miserável, de um ditador, né? Que proíbe até mesmo aí o evangelho. Este é um país que a Bíblia, né? É um artigo aí de contrabando para se entrar nesse lugar. Só para a gente entender aí em que pé a igreja está para entrar na Coreia do Norte. Lamentavelmente, pleno século XXI, nós temos isso aí, muitas ditaduras que um líder, um governo, né? Ele toma a rédea de tudo, inclusive da fé do seu povo aí. No nosso terceiro tema aqui é como ajudar a igreja perseguida. Ó. Conhecer a gravidade da situação é o primeiro. Então, a gente buscou até mesmo trazer este vídeo aí da Missão Portas Abertas. Poderia trazer muito mais, vocês podem até mesmo acessar aí, né? E principalmente na aula anterior, você que não acompanhou, a missão a janela 10/40, às vezes nós estamos na igreja e nunca se foi falado na sua igreja sobre igreja perseguida, ou quando se fala da época do Império Romano, dos primeiros cristãos que eram perseguidos, né, pelo Império Romano, mas hoje em pleno século XXI há perseguição, há prisão, há morte, tudo isso acontece aí em outras nações a qual não gozam da mesma liberdade que a gente. Então, conhecer a gravidade da situação é a primeira coisa, porque quando nós conhecemos a nossa forma de se comportar, na questão de orar, na questão de se preocupar e na questão de buscar ajudar, vai ser totalmente diferente. Se a nossa igreja local ela desconhece a gravidade do que acontece fora do nosso país, nós como igreja, isso eu falo professores, pastores, nós temos falhado e pecado nesse aspecto. A igreja ela tem que ter pleno conhecimento do que acontece aí fora. Tem que saber que há um povo perseguido que precisa das nossas orações. Não é somente o embate religioso, mas nos países onde nós falamos de perseguição, há também a perseguição política. Há perseguição religiosa, há perseguição religiosa. Países aí, principalmente aí, onde a totalidade é muçulmana, a perseguição ela parte principalmente ali dos participantes ali do islamismo. Então, a perseguição ela é política, ela também é religiosa. Então,
A igreja precisa conhecer a gravidade, precisa saber que há missionários em prisões nesse momento que eu estou falando, há famílias de missionários aí nesse momento sendo presas, né? Tudo por causa da sua fé e nada além disso. Perseguição à fé cristã. Segundo tema aqui, que a gente acabou de falar um pouco, é o quê? Ore pela igreja perseguida. Pergunto a você, quanto tempo, aí eu falo da igreja no total, não falo só da igreja pessoa, mas a igreja, né, o templo formado pelos seus membros. Quanto tempo a igreja ela tem se reunido em oração pela obra missionária? Nós podemos falar, por exemplo, da igreja nossa, igreja Sopro Divino aqui, você pode muitas das vezes congregar em um outro ministério, mas aqui o costume aqui há anos e anos é o quê? Toda segunda-feira à noite a igreja se reúne para orar pela obra missionária, pela igreja, pelos irmãos que estão em perseguição, pelos missionários que estão no campo, por todo o corpo de Cristo. Isso aqui é algo que acontece toda segunda-feira, todos os anos. A Igreja Sopro Divino ela tem se prontificado a estar clamando pela missão. Quanto é que a nossa igreja tem investido em oração pelos missionários que estão no campo? Quantos missionários, quanto nome de missionário tem sido apresentado nas nossas reuniões de oração? Quantos países tem sido passado, né, o que tem acontecido lá naqueles lugares para que a nossa oração seja objetiva e específica sobre determinado acontecimento? Quantos países nós temos orado para que tenham a Bíblia traduzida na sua língua ou no seu dialeto? Quantos países nós temos orado para que se troque o líder, o governante, e que este novo governante dê liberdade religiosa para a sua nação? Quanto disso? E assim continua. Então a gente tem que se preocupar em orar pela igreja perseguida. Nós temos que orar muito. Porque nesse momento nós temos a liberdade aqui total de vir gravar uma pré-aula. Quantos países queriam, quantos povos queriam ter a liberdade do seu pastor gravar um vídeo como esse para lhe ajudar a doutrina da igreja? E nós temos aqui no Brasil, podemos dizer aqui, temos tudo para sermos uma igreja próspera e saudável espiritualmente falando. Por isso temos que valorizar o lugar que nós estamos, que Deus nos permite até o momento, né, que temos essa liberdade aí de pregação do evangelho. O terceiro texto aqui, ele fala o quê? Se envolva com a causa da igreja perseguida. Então, ao longo aí, principalmente aí o nosso evangelista Cavalcante, que é uma pessoa muito engajada nessas questões de missão aí, ele tem passado alguns dados para os irmãos, mas eu peço aos irmãos aqui, se você não conhece a igreja perseguida, você quer material, eu quero material para mostrar a igreja perseguida para a minha congregação. Entra no site da Missão Portas Abertas, até mesmo eles enviam materiais para a sua igreja, para que você possa apresentar. Como que você vai envolver com a causa da igreja perseguida? Conhecendo a igreja perseguida, quem ela é, onde ela está, quem são essas pessoas. Isso é necessário a gente entender. Quando a gente sabe o que tem acontecido com a igreja, a gente consegue ter uma atuação eficaz. Como que a gente melhora ou dá podemos dizer assim, podemos dar a nossa melhor ajuda, diagnosticando todos os sintomas que têm acontecido. Aí sim, você descobre quem é esta igreja perseguida, você descobre aonde está essa igreja perseguida, você começa a ir mais fundo, descobrir quem são essas pessoas que estão sendo perseguidas, para que você consiga se envolver.
Toda igreja ela precisa ter trabalho voltado para a obra missionária. Toda igreja precisa conhecer a obra missionária. Toda igreja precisa saber da igreja perseguida. Como que nós vamos interceder? Conhecendo, sabendo o que acontece no meio da igreja. Nós vamos ver a igreja primitiva, por exemplo, ela vai ser um expoente de oração. Por quê? Porque ela sabia o que estava acontecendo. Nós temos o exemplo aí de Pedro na prisão. A igreja sabia que Pedro estava na prisão. E por saber que Pedro estava na prisão, um exemplo muito simples, a igreja estava o quê? Orando por Pedro. Nesse momento, vou repetir, enquanto nós estamos aqui falando e você aí do outro lado ouvindo, há alguém sendo preso pelo evangelho. E nesse momento, quem sabe, você poderia não estar orando, mas agora você está sendo alertado que tem alguém nesse momento sendo preso pelo evangelho. Foi citado aqui um número de 360 milhões de pessoas. É a população do Brasil e mais 50% em cima. Só para a gente entender tanta pessoa sendo perseguida. Igreja brasileira, oremos pelos missionários que estão no campo. Aqui a nossa conclusão diz assim, ó: infelizmente há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que sentem ameaçadas com fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegre em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Então, dê graças a Deus que a Constituição, federal, em uma de suas cláusulas pétreas aí, nós temos a liberdade de crença, de fé e de culto aqui no nosso país. Não esqueça de preparar o culto missionário na sua igreja se você ainda não tem. Busque informações sobre um determinado povo. Traga à igreja, reúna e busque como nós iremos ajudar a obra missionária. Se incomode com isso, se preocupe. Separou-se um trimestre aqui para que a igreja seja aberta seus olhos para a obra missionária. Deus abençoe os irmãos. Não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar este vídeo. Deus abençoe mais uma vez em nome de Jesus e até a próxima.